Quem vai falar para nós é a Rosiane Machado, doutora em Saúde e Comportamento pela UCPEL, especialista em Psicoterapia de Orientação Analítica pelo TTPAP. Bom, pessoal, vamos dar início, então, à nossa quarta científica. Quem vai falar para nós hoje é a Rosiane Machado, doutora em Saúde e Comportamento pela UCPEL, especialista em Psicoterapia de Orientação Analítica pelo TTPAP, e vai falar sobre mulheres e psicanálise. Boa noite, pessoal. Quando eu recebi o convite do Diego para falar, eu pensei, o que que eu vou falar, né? E aí, naquela, né? Bom, vou levar o que eu estou gostando de estudar no momento e vou trazer para a gente compartilhar, para a gente pensar um pouco. Acho que é um tema super interessante, né? Então, para a gente ir trocando, vocês podem me interromper, né? Também não tem problema. Preparei uns slides para encaminhar melhor a fala, para me sentir também mais mantendo um fluxo assim. Então vamos lá. Se quiser, Radar. Tá bem, obrigada. Pode passar. Eu começo então com um poema que ele se chama Legado, da Kufikau. Me levanto sobre o sacrifício de 1 milhão de mulheres que vieram antes e penso: o que eu faço para tornar essa montanha mais alta para que as mulheres que vierem depois de mim possam ver? Esse poema, né, me faz pensar na necessidade da gente pensar, né, de quem são essas mulheres que vieram antes, pensando desde o Jardim do Éden, né, onde a gente pensa e a Eva é colocada como a mulher que peca, a mulher que, né, cede ali ao encanto e vai em busca do conhecimento, né, cede à serpente. Pensando numa ideia também da Virgem Maria, né, nessa questão de a mulher sagrada, né, versus a prostituta que usa do seu corpo. Então, o quanto o corpo da mulher ele vem ao longo da história sendo tratado como um objeto, ou como as pessoas têm um livre demanda para falar e para agir em cima do corpo da mulher. Até hoje, né, a gente vive essa luta de pensar a maternidade, né, longe de um lugar erótico sobre a sexualidade da mulher, né, essa distinção entre maternidade e erotismo. Pensando ali, então, pelo século XVIII, né, de que somos todos iguais perante a lei, mas que não é bem assim. O século XIX, então, Freud começa a escutar a histeria, né, e a gente pensa que, né, a psicanálise surge para poder ouvir e entender o que que essas mulheres gritavam, né? A histeria é anterior à psicanálise, né? Quando a gente pensa lá que eles definiam a histeria como sendo o movimento do útero pelo corpo da mulher e o sangramento fazendo com que tivesse, né, a loucura e as paralisias. Então, Freud vem para entender o que é que essas mulheres estão dizendo, que elas têm um sintoma, que elas dizem que elas não enxergam, mas que no biológico não tem nada que comprove. Então, né, a gente pensa que a própria psicanálise surgiu de um desejo de fazer esse entendimento. E aí eu gosto, né, de pensar que essas mulheres daquela época, teve Breuer, que quiseram ouvi-las, mas que elas se fizeram ser ouvidas, né, porque elas gritavam literalmente, né, o seu adoecimento, ou um adoecimento aí social já, né. Então, no século XX vem no movimento pelo voto, pelo estudo, né, por igualdade de salários, e eu sempre penso assim, né, do quanto isso ainda é uma luta atual. Eu lembro, né, daí de uma questão pessoal, assim, eu venho de uma família que ela é predominante masculina, eu tenho 3 irmãos homens, e a minha mãe tem 3 irmãos homens. E para minha mãe poder estudar do interior, ela é a filha mais velha, ela teve que esperar o irmão ter idade escolar para ele poder ir com ela para a escola, porque ela não iria sozinha, né? E agora, né? Então, pensando o quanto a gente vem evoluindo, e quando eu penso que eu saí também lá dessa cidade do interior com 17 anos e vim para outra cidade para estudar,
dá um certo sentimento de que tá, ainda a passos curtos, mas que estamos evoluindo, né, de conseguir, então, encontrar, mas ainda muito distante de conseguir encontrar de fato, equilíbrio, né, entre os gêneros. Mas, né, aí o que que eu gosto e que eu tenho gostado de estudar, assim, sobre as mulheres na psicanálise, né? Que atualmente a presença das mulheres é muito ativa na psicologia, na psicanálise, né? Tanto que também hoje aqui nós temos, né, um predomínio de mulheres, mas imagino, né, principais interessadas no tema. Mas é muito comum a gente encontrar uma predominância de mulheres, né, na psico. Mas isso não era o que acontecia lá no início, né? Pode passar, Brenda. Então, eu quis trazer um pouquinho de quem eram essas mulheres, sabe? Quem foram as mulheres tão mais pioneiras? Essa, para quem não sabe, é a. Me desculpem se eu não pronunciar muito bem as palavras, mas é a Berta Pappenheim. Ela é a famosa Ana O, né? Ela é a paciente lá que intitulou A Limpeza de Chaminé, né? Que se a gente pensa que tinha ali o Freud disposto a ouvir, é porque tinha uma outra pessoa disposta a falar, né? Ela se formou como a primeira assistente social da Alemanha, 20 anos após o fim do seu tratamento com droga. Ela tornou-se um ídolo do movimento feminista. Ela ajudou mulheres judias. Ela fez uma clínica para receber mães e seus filhos, né, principalmente nessa questão das mulheres judias, mulheres vítimas de abusos, né, de tráfico. E ela reeditou várias obras da tradição judia. Pode passar. A gente só sabe muito recentemente sobre a história dessas mulheres, assim, tem livros que estão sendo lançados agora, assim, tem estudos de 2023 que estão sendo reeditados e encontrados, na verdade, porque ficaram perdidos ao longo do tempo, assim, né? Também não se tinha um interesse aí em estudar. Elas eram geralmente citadas como nota de rodapé, e aí a gente encontra, se a gente for uma leitura assim dos textos de Freud, a gente encontra várias delas ali citadas em algum lugar, mas nunca com uma ênfase maior. No primeiro momento, elas eram ouvintes, elas eram esposas dos analistas em formação. Então, elas iam para os encontros e foram percebendo um nicho ali, principalmente na análise de crianças, percebendo que não tinham desejo por parte, né, deles falarem sobre isso. Elas encontraram nesse lugar, então, um meio do que elas podiam fazer uma clínica. E aí foi muito legal porque elas foram fazendo um grupo que elas se encaminhavam, né? Então elas fizeram uma rede e atendiam principalmente crianças. Pode passar. Essa é a Emma Eckstein. Ela é a paciente Eckstein. Ela é a paciente do sonho da injeção de Irma lá do Freud, né? Então, por meio de cartas trocadas entre o Freud e Eckstein, chega à conclusão de que ela foi a primeira mulher a trabalhar com a clínica psicanalítica e a receber pacientes encaminhados pelo próprio Freud. Pode passar. Essa é a Margaret Hilfer. Ela é a primeira postulante de formação psicanalítica. Ela trabalhou sobre as bases do amor materno, essa foi a tese dela, e ela já discutia lá que não existia um inato, né, um biológico nesse amor, questionando a ideia de feminidade e maternidade ainda de forma muito incipiente. Então, a inovação da teoria dela foi a proposta de que não existe amor materno inato, né? Era por meio da interação da mãe com o seu bebê que esse passava a ser, então, um objeto de amor materno, né? Então, a gente pensando que lá, né, 1910, onde a maternidade era o caminho, né, desejado e saudável para a mulher filhar,
né? Já existiam algumas mulheres questionando, né, o que o Freud e os outros homens da época postulavam como sendo o ideal. Essa é Sabina Spielrein, né? Ela, infelizmente, ficou, né, conhecida lá como a amante, né, do Jung. Então, a gente, se falar isso, quase todo mundo diz, ah, sim. Mas ela foi uma psicanalista, ela se formou em medicina em 1910, e ela foi a primeira mulher a se formar abordando um tema psicanalítico dentro da medicina. Ela foi discípula de Freud e analista do Piaget. Ela foi a teórica pioneira em temas como pulsão de morte e análise de criança, né? Então, nos textos de Freud, quando ele fala sobre pulsão de morte, a gente encontra notas de rodapé citando a Sabina, né? Que ela fez, né, discussões com ela que fizeram ele voltar e repensar ou pensar, né, a pulsão de morte. Tem um estudioso, esqueci agora o nome, Silva, acho que eu botei nas referências, que ele fez o trabalho de mestrado ou doutorado dele só sobre ela, trazendo as obras dela, assim, revivendo. Muito interessante. Essa é a Karen Horney. Ah, deixa eu só falar um pouquinho lá que eu pulei, me esqueci, da Margaret Hilford, quando eu disse que ela é a primeira postulante de formação psicanalítica, isso é um dado interessante, que para ela ser aceita como podendo fazer parte do grupo, ela precisou entrar em votação. Freud votou a favor, tá? Que ela entrasse, mas teve pessoas que votaram contra. Mas os homens não precisavam passar por votação. Eles simplesmente desejavam entrar e eles entravam. E para ela poder ser, ela precisou, né, ser validada. A Karen Horney, ela participou do Congresso de Berlim em 1922 e ela chegou no Congresso e ela disse para o Freud, eu discordo, né? Ela disse que essa é uma teoria feita por homens num contexto patriarcal e é necessário criar uma psicologia das mulheres para as mulheres. E aí foi aquele bafafá, né? Obviamente, porque ela levantou contra ele. Então, ela é crítica da ideia da inveja do pênis como estando na origem de uma feminilidade reprimida. Para ela, a inveja do pênis é uma consequência por não poder se identificar com o pai. Né? Ela pensa muito uma ideia especular, assim, que o menino consegue enxergar o seu pênis e consegue, né? E a menina não, que a menina ainda não tem noção do seu poder materno, e pensando, né, que ela ainda não tem noção disso. Então ainda segue lá numa ideia, né, de inveja do pênis, de tudo isso. Mas ela diz que, né, peraí, ela é crítica da ideia, ela centraliza o complexo de castração como uma marca cultural e não natural. Essa é a originalidade da teoria dela. A teoria da inveja do pênis da menina encobre a inveja de maternidade no menino. E ela diz assim, né, como é que uma mulher não vai ter inveja do pênis se a mulher já nasce numa sociedade onde o homem tem muito mais poder e tem muito, né? Então essa era a crítica, assim, né, dela. E aí faz a gente pensar que a necessidade realmente de ter uma psicanálise feita por mulheres, né? Essa é a Kut Mac, alguma coisa. E ela fala sobre a importância da fase pré-edípica na ligação da menina com a sua mãe. Ela foi citada, né, no artigo Análise de um Caso de Paranoia, em 1928, por Freud. Ela foi a primeira psicanalista a descrever um caso de neurose que assumia, então, essa forma, lá, pré-edípica, lá, da relação com a mãe. E ela foi a analista do Sergei Panchik, que é o Homem dos Lobos, né? Então, ele foi encaminhado por Freud para ela e é por essa referência que ela é um pouco mais conhecida, assim. E aí a gente vê a importância também, né, do trabalho dela para
ajudar e trabalhar com Freud para ele voltar e repensar quando, no primeiro momento, né, que a menina para o Freud ela é o oposto do menino, então o menino se apaixona pela mãe, né, rivaliza com o pai, a menina se apaixona pelo pai, rivaliza com a mãe. Isso. O menino é o originário ali, ele é o padrão, e a menina é só o oposto dele, né? E aí foi através dos estudos também da Ruth, de trocas, que ele percebeu que não. Peraí, o que que acontece? Que a menina, se a mãe é objeto de amor de todo mundo, é natural que o menino se apaixone por ela, mas por que que a menina não se apaixona por ela? Né? Então, não era bem assim. E aí a gente volta para um segundo momento do Freud, quando ele se dá conta que existe sim uma fase pré-edípica aí, né, da menina também. O primeiro objeto de amor é a mãe, então vai precisar acontecer alguma coisa nessa relação para ela deixar de amar a mãe e passar a amar o pai, né? Comentando. Ele diz que precisa haver algum tipo de decepção, né, nessa relação da mãe, da menina com a sua mãe, para que ela se volte para o pai e então queira ali, se apaixone, queira se identificar. E aí a gente pensa, né, que isso era uma explicação para por que que a relação da menina com a sua mãe é muito mais difícil do que a do menino com a mãe, né? A gente pensa que o menino, quando ele se apaixona, né, a mãe é seu único objeto de amor, então ele só se relaciona com a mãe como mãe, né? Ela é minha mãe e tá bem. E não quer nem saber se alguém vai falar sobre sexualidade da mãe, né? Não, se a gente vê, não, não fala, não entra aí. A menina, não, a menina precisa se relacionar com a mãe de duas formas, né? Ela precisa se relacionar com a mãe enquanto mãe e enquanto mulher, para ela poder se identificar. E aí entra algumas gamas que a gente vai vendo depois no desenrolar, de decepção. A gente vê na clínica, né, o quanto, pelo menos é uma coisa comum na clínica, de as mulheres serem muito mais exigentes com as suas mães do que os meninos são, na sua grande maioria, assim, muito por uma questão de identificação, de como eu quero que a minha mãe seja e ela não é, né? Isso porque envolve também essa questão de que ela é a mulher com quem eu me identifico. Mas tá, voltando para as pioneiras, aí a gente tem a Ana Freud, né? Então, ela no início defendia uma abordagem pedagógica, ela entendia que o superego das crianças, né, não estava maduro o suficiente, que elas seriam incapazes de transferência. Depois ela passa, né, a analisar, a obra principal dela é o tratamento psicanalítico de crianças, então ela desloca um pouco da prática pedagógica e vai para uma parte do tratamento mesmo, assim, muito através da observação. Ela foi a primeira a dar ênfase ao ego na personalidade. Ela não rejeitava as forças do id e as restrições do superego, mas ela concebeu o ego humano com certa funcionalidade proativa e independente. Tanto, né, que ela é super conhecida pelos estudos dos mecanismos de defesa, né, tendo que ela entrou muito a fundo, que realmente ela trouxe uma lista de mecanismos, né, onde Freud se centrava um pouquinho, né, naqueles principais ali, ela trouxe uma gama e é super conhecida sobre isso. Para concluir, né, das nossas pioneiras, a Melanie Klein. Ela acreditava que a psicanálise poderia auxiliar no tratamento de crianças, e aí ela vai totalmente contra a Ana Freud, que ela diz que, claro que dá para ter acesso ao seu inconsciente por meio da transferência, né, por meio do brincar. Então, é por meio do brincar que ela tem acesso às fantasias inconscientes das crianças. Ela propõe o complexo de Édipo já nos primeiros anos de vida, então indo, né, contra Freud ali, criando uma psicologia própria dela. Né, ela tem uma teoria igualitária, homens e mulheres invejam aquilo que não tem, né? Não é uma questão, então, o menino invejaria muito essa questão da maternidade, né? De que a menina pode vir a ser mãe, e a menina, né? Poderia invejar aí o poder, né? Do homem.
funda sua própria escola, ela cria um novo paradigma psicanalítico, o inconsciente povoado por objetos parciais, sádicos e generosos, a tornou a psicanalista mais reconhecida de seu século. E aí, eu não botei, mas ela estudava também os psicóticos, né? Então, também ali pegou um grupo que para o Freud não seria analisado e ela traz que não. Vamos lá, teve Abraham, teve, né, pessoas que apoiaram, mas ela traz essa inovação. E aí, de novo, a gente pensa, né, que eu imagino que vocês também sempre trazem quando vão falar da Melanie. Ah, mas ela não tinha uma boa relação com a filha dela, né? Mas um filho dela supostamente se suicidou, né? Então trazem uma questão de novo, sabe? Tem que provar. Ela faz uma teoria fantástica, outras coisas fantásticas, mas ela brigava com a filha, né? Então, de novo, assim, vem esse lugar de uma crítica, né? E que a gente faz, e pensando assim, né? Do machismo que impregna também, né? Todos nós, assim. Mas tá, falando tudo isso, fazendo toda essa introdução, né? Eu pensei em trazer um pouquinho para a gente conversar qual que é a queixa mais frequente no meu consultório, deixa aberto para que vocês também possam contribuir com as de vocês. E eu trouxe o monólogo do filme da Barbie, eu não sei se todo mundo já viu o filme da Barbie, mas eu tinha desejo de conversar sobre isso, então se vocês quiserem seguir, a gente pode falar. Mas eu não quis trazer mais, porque como eu não foi anunciado que era, não vou dar spoiler para as pessoas que não assistiram, né? E talvez possa fazer um dia só do filme da Barbie, que seria interessante. Mas eu trouxe o monólogo porque eu acho que ele é bem legal. Então, a América diz, né? A Glória, desculpa. Glória, né? É literalmente impossível ser uma mulher. Você é tão linda e tão inteligente e me mata que você não se ache boa o suficiente. Tipo, temos que sempre ser extraordinárias, mas de alguma forma estamos sempre fazendo isso errado. Você tem que ser magra, mas não muito magra. E você nunca pode dizer que quer ser magra. Você tem que dizer que quer ser saudável, mas também tem que ser magra. Você tem que ter dinheiro, mas não pode pedir dinheiro, porque isso é grosseria. Você tem que ser o chefe, mas não pode ser má. Você tem que liderar, mas não pode esmagar as ideias dos outros. Você deveria amar ser mãe, mas não fale sobre seus filhos o tempo todo. Você tem que ser uma mulher de carreira, mas também está sempre cuidando de outras pessoas. Você tem que responder pelo mau comportamento dos homens, que é uma loucura, mas se apontar isso, é acusada de reclamar. Você deve permanecer bonita para os homens, mas não tão bonita a ponto de seduzir os demais ou ameaçar outras mulheres, porque deveria fazer parte da Irmandade. Sempre se destaque e seja sempre grata, mas nunca se esqueça de que o sistema é manipulado. Portanto, encontre uma maneira de reconhecer isso, mas também seja sempre grata. Você nunca deve envelhecer, nunca deve ser rude, nunca se exibir, nunca ser egoísta, nunca cair, nunca falhar, nunca mostrar medo, nunca sair da linha. É tão difícil. É muito contraditório e ninguém te dá uma medalha ou agradece. E acontece que, de fato, você não apenas está fazendo tudo errado, mas também é tudo sua, né? Eu achei muito forte. Quando eu fui no cinema, eu vi várias pessoas emocionadas nessa parte, assim, foi uma parte que veio pro consultório muito forte depois do filme também, assim, o quanto várias cenas, e aí é interessante pensar que diferentes partes do filme tocou diferentes partes de quem estava olhando, né? Mas esse monólogo foi uma coisa que foi uma unanimidade, assim, principalmente naquela parte do nunca. Só um comentário do online, esse filme é ótimo para analisar. Viu? Fica a dica, fica a dica, né? E veio com muita riqueza, assim, né? De me identifiquei com aquela parte, me identifiquei com a parte do nunca, nunca faça isso, nunca faça aquilo.
e depois vendo, procurando coisas na internet, assim, dói, o quanto dói escutar, o quanto é interessante perceber que é real, né? E que talvez, né? Talvez homens não tenham essa dimensão do quão forte, e aí talvez a gente entenda quanta crítica esse filme também teve, né? Mas achei meio bobo, achei alguma coisa assim. E para as mulheres, elas saíram tão impactadas, né? De que, sim, estava tudo ali de um jeito leve e sutil, mas muito potente. Então, fica a dica para quem ainda não assistiu, vale a pena. Mas então, e isso que no filme nem foi tão trabalhada a questão do ser mãe, né? Então, pensando nas críticas mais frequentes, nas queixas mais frequentes do consultório, ali o ato falho, né? Porque já vem crítica, né? Que esse ser mulher é sinônimo de ser mãe, né? E isso é uma crítica à psicanálise também, pensando nessa psicanálise freudiana, do início, que colocava muito as mulheres nesse lugar, né? Acho que é Lacan que fala que o complexo de Édipo não ensina uma mulher a ser mulher, o complexo de Édipo ensina a ser mãe. Então, por quê? Né? Pensa-se que no complexo ético está falando sobre uma perda, sobre uma falta. Né? Eu não tenho, eu fui deixado de lado, eu saí desse casal. Né? O homem vai encontrar uma mulher, assim, e a mulher vai encontrar esse poder através do filho que ela pode ter. Né? Então ela recupera o falo, recupera o poder através do filho que ela vai gerar. Então, pensando que hoje tem várias pessoas que não querem ser mãe, né? E onde elas se encontram o seu ser mulher dentro do complexo de Édipo? Se ele gera, né, uma mãe. Freud dizia que tinham três caminhos para a sexualidade feminina. Um caminho era a inibição, e aí hoje a gente já pensa numa inibição da genitalidade, não da sexualidade, que seria, né, deixar isso de lado. O segundo caminho seria uma passividade, então eu espero passiva que alguém venha e me dê o poder. E o terceiro caminho seria pegar o pai como objeto, se identificar com a mãe e aí virar mãe, né? Se encaminhar para a maternidade. Então, era aí que ele conseguiu chegar, né? E aí ele termina o seu trabalho, os últimos artigos ali que ele escreve sobre sexualidade feminina, né? E ele escreve que se vocês quiserem saber mais sobre a sexualidade feminina, pergunte às mulheres. Então, recorram às suas próprias experiências, aguarde a ciência avançar ou perguntem aos poetas. Porque, segundo ele, os poetas tinham muito mais acesso, né, a esse lugar do que os psicanalistas. Então tá, né? É uma crítica atual e a gente pensar que o quanto isso ainda carrega sofrimento, assim. Aparece no meu consultório muito uma necessidade de uma maternidade não romântica, né? Como sou mãe, mas não gosto da maternidade, não gosto das responsabilidades, não gosto, né, mas amo meu filho, eu amo que ele seja meu filho, eu amo minha filha. Eu não lembro de onde eu vi, mas que dizia, deixa eu pegar alguma palestra, que a pessoa disse, eu adoraria ser pai, né? Então, a gente pensando, né, de o quanto isso ainda vem impregnado de é obrigação da mulher cuidar, né? E o eu não quero ser mãe, né? Antigamente acho que vinha uma fala de, eu não quero ser mãe, mas vamos entender como foi a relação com a tua mãe, né? O que que tem aqui? O que que tem para a gente analisar que justifique onde é que está o problema que essa mulher não quer ser mãe? E o quanto a gente precisa trabalhar hoje para naturalizar essa fala de que precisa trabalhar se não é uma questão para a pessoa.
né? A gente não trabalha só aquilo que realmente traz problema. E por que que a gente naturaliza que se a pessoa diz eu quero ser mãe, por que que tu quer ser mãe, né? O que que tem aí? Que desejo é esse? De onde é que veio? Não, porque ainda está no nosso inconsciente, assim, de que ser mãe é um caminho natural da mulher, né? Então, mulheres que não querem ser mãe, escutando, ah, mas quando é que vai ser? Ah, não, mas o teu relógio biológico vai cobrar e aí vai vir à vontade, que ainda não deu o tempo. Ou que eu vi esses dias uma paciente que não quer ser mãe, a cobrança de que ela deveria congelar os óvulos, porque senão ela vai se arrepender, né? Então, de novo, assim, ainda essa coisa de eu poder mandar no desejo, né? Eu poder mandar na vida da mulher, assim, o que ela quer fazer. E fora que se a gente for pensar, né, desse eu não quero ser mãe, ou do congelar óvulos, é para um nicho da população, né? Tem as pessoas que não podem ter esse desejo. Eu gostaria de fazer um comentário também. Como a gente muitas vezes postula as coisas do ponto de vista muito de uma heterossexualidade compulsória, né? Sendo que a gente sabe que a gente tem várias configurações. E aí, como se elabora esse conflito de uma relação afetiva, né? Dos mães ou dos pais, é uma coisa que se torna. Porque sempre tem esse lado da binariedade, da presença do homem e da presença da mulher como origem dos conflitos. Quando a gente tem essa mudança, assim, não tem muita teoria do como se dá, né? E também como a gente muitas vezes não coloca, muitas vezes, esse peso da paternidade dos homens e vê a maternidade como inerte das mulheres, mas nunca para pensar como a paternidade inerte dos homens. O falo ele nunca tem um significado mais para esse lado voltado da família, mas ele sempre tem esse símbolo de poder, assim, de conquista, conquista de espaço, assim, uma coisa Mas, assim, muito importante. Concordo, assim, acho que ainda tem muita coisa para ser estudada, ainda tem muita coisa para ser trazida, né? A própria função, né, do, dessa questão biológica aí, da questão do coexistência de feminino e masculino, né? Não como uma questão sexual em si, mas como existente em cada pessoa, né? Sexual, estou dizendo do cunho heteronormativo, né? E que é difícil, assim, é difícil pensar algumas coisas porque... E essa é a crítica à psicanálise, né? De novo, mas a gente tem que pensar onde é que ela foi fundada, né? Ela foi fundada num contexto onde era isso, né? Por mais que Freud nunca tenha ido contra a homossexualidade, nem nada, tipo, muito pelo contrário, não foi algo que ele quis se meter, não foi aí, né? Não entrou nesses méritos. Ele era um homem do seu tempo, né? Então ele era um homem machista, porque ele vivia naquele momento, né? Então, sim, ainda falta muitos estudos. O que que eu ia falar? Mas então tá, sobre o não quero ser mãe ou sobre o peso da maternidade, né? Essa é uma outra questão, assim, que acho que algumas pacientes trouxeram muito do texto ali, do monólogo da Barbie, e trouxeram essa questão de que, ela disse, "Ih, e ainda nem chegou, não, nem foi tão forte a questão da maternidade. E uma dor, assim, aquela frasezinha de que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E por quê? Será que precisa ser assim ainda, né? E que culpa é essa, na verdade, né? Tem algumas coisas que são, né, de querer dar o seu melhor, de querer fazer, mas quem são os comparativos, né? Que ideal é esse, né? O quanto é um ideal também social, né? De como deve ser. Acontece alguma coisa, ah, mas cadê a mãe dessa criança? Né? E a outra queixa, né, eu trago outro texto que eu acho um poema muito bonito, que é dos Cadernos Proibidos da Alba da Conceição. Esse é um texto de 1950. É, um,
É um livro que a protagonista ela pega um caderno e começa a escrever. Escrever tudo que vinha, todos os questionamentos, tudo que vinha na época. E ele fala assim: na minha família, somente a febre. A febre alta é sinal de que estamos de fato doentes. A febre preocupa Michel e os meninos me trazem suco de laranja. Só que eu raramente tenho febre. Nunca posso dizer assim. Em compensação, estou sempre cansado e ninguém acredita. No entanto, minha paz nasce justamente do cansaço que sinto quando me deito à cama à noite. Nele encontro uma espécie de felicidade, na qual me aplaco e adormeço. Devo reconhecer que a determinação com qual me defendo de qualquer possibilidade de repousar talvez não passe de medo de perder a única fonte de felicidade que tenho, que é o cansaço. Pode pensar, né? E aí, esse texto me remete muito sobre a exaustão e a sobrecarga feminina, né? Esse texto traz ali a sensação, né, de dei conta, né? Tô cansada e a felicidade que é dei conta, né? Mas estar descansada remete a desvalor, remete a não fazer nada, a não estar produzindo. E aí a gente vem naquela crença de que não, mulheres fazem muitas coisas ao mesmo tempo, e de fato fazem, né? Mas não precisa fazer tudo, né? E aí tem uma sobrecarga tanto ali voltando um pouquinho para uma questão da maternidade, para as que são mães, mas também para aquelas outras, porque no momento que a gente briga, né, e com razão, por direitos iguais, por emprego, por trabalhar, por sair dessa ideia, né, de que lugar da mulher é em casa cuidando dos filhos e vai para o mercado de trabalho, a gente ganhou, mas a gente não perdeu o lugar de ser a principal cuidadora. A gente só somou, né? A gente somou algo mais. Então, né, esses papéis aí não foram tão bem redistribuídos. Lógico, não generalizando, né, mas ainda existe muito isso, assim, né, de eu cuido de casa, eu limpo a casa, eu tenho que dizer para o meu marido o que que ele tem que fazer, que ele tem que tirar o lixo, tem que pedir todos os dias que ele tire o lixo. Essa é uma queixa frequente no consultório de algumas pacientes. E o lixo é quase sempre uma tarefa, não sei por quê, mas é uma coincidência, quase sempre uma tarefa do homem na casa dela. Mas que tem que pedir para que tire o lixo, para que lave a louça, para que faça. A pessoa não se dá conta sozinha, né? Então, o quanto tem prazer em fazer tudo e dar conta. E de novo eu volto para o que ideal é esse, né? Para quem que a gente se prova? Para quem que, né? Qual é esse ideal de ser tão boa? Fazendo tudo e ficando feliz por isso, né? Acho que é para a gente pensar qual é esse ideal. E outra que... Ai, desculpa. Nunca mais. Naquele momento que falou né, que nasce a mãe e também nasce a culpa. Eu acho que falta essa acolhida mesmo, né? Porque acaba que vem as comparações, né? Vem as indicações, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. E se eu não dou conta daquilo, de fazer daquela forma que deu supostamente certo para ela, eu me sinto culpada. Por que que ela consegue? Por que que ela gosta? Como é que eu vou ter, vou amar, mas não vou gostar dessa função de ter que cuidar? Entende? Que não significa não amar. Mas eu posso não gostar desse papel que somou a tudo o resto que eu já tenho que fazer na rotina, que a mulher que faz, a mulher que decide, a mulher que encaminha, a mulher que ganha ao mesmo tempo, não consegue ter recurso porque já tem que amamentar, que o neném já passa, e o homem vai para o trabalho, o homem ou alguém sai para trabalhar, e ela fica ali. Eu acho que nesse momento, essa culpa também vem da própria falta de ser ouvido. Tu pode estar nesse papel e pode não estar feliz com isso, e tudo bem. Pensa.
né? E o quanto esses espaços de discussão para que seja naturalizado que está tudo bem Isso, são necessários. tu é procriador, tu assumir que não tem papel, tudo bem. Porque eu acho que, diferente de outras coisas, a maternidade, tu pode ver, mas eu não pensei que fosse me arrependi. E agora? Tem que seguir a partir daí, né? Mas eu acho que não é só romantizar mesmo, por isso que eu acho que tem essa fala, né? Nasce a mãe, nasce a culpa. Por trás de tudo isso também, né? Exato. Dá pra gente pensar bastante. É. E acolher, né? Dizer tudo bem. Essa tua depressão tem outras coisas junto. É que a questão do estar tudo bem é atual, É, né? tem que dia pensar nisso. É, Se só sentir. exato. Sentia sozinho, sentia nos seus cadernos ali que ela escreveu sozinha. Exato, nesses poemas que eu preciso da exaustão, agora sim eu posso descansar só porque eu já dei conta de tudo. Exato. Senão eu não posso parar. E essa dualidade de eu não posso parar, mas que bom que eu não parei e dei conta de tudo, né? E outra queixa também comum, e aí dentro dessa exaustão, dessa sobrecarga, é uma falta de libido, né? Mas a gente pensa, como é que vai ter libido? Depois que já gastou toda a energia dando conta de tudo, fazendo tudo, né? Eu me deito, quero descansar, eu não quero sair, não quero conhecer pessoas, né? Eu quero cuidar das minhas coisas, quero cuidar e, de novo, dar conta de tudo cobra um preço, né? Então, acho que é possível desejar que a mulher encontre o valor de ser mulher, do seu modo, tanto quanto possível. E isso é uma esperança de um projeto de liberdade, né? Porque liberdade foi é isso. Tem coisas que a gente ainda precisa ser libertado desses ideais que a gente carrega, ideais inalcançáveis que a gente carrega. Que possamos existir e que o outro também possa existir na diversidade dele, né? Que a subjetividade prevaleça sem nenhum tipo de supremacia. E isso, voltando para o filme da Barbie, eu acho que fica muito legal, porque fica muito claro, né? De que é isso, assim, né? Nenhum tipo de supremacia será bom. Existimos herdando nossa história, de quem foi construído e da luta para podermos simplesmente sermos o sujeito como qualquer outro, que entende e acolhe a existência do outro. E isso é do campo do feminino, né? A gente nem entrou aqui na discussão de hoje, assim, né? Das diferenças entre feminino e masculino para psicanálise, né? O que pensando nesse feminino como um lugar de cuidado, né, um lugar que acolhe, né, couve. Então, eu encerro a minha fala com o desejo de que cada um aqui presente saia com ainda mais vontade e coragem para ser quem se é e para se libertar de tudo aquilo que de alguma forma ainda limita e aprisiona. Né? Então, eu desejo autoconhecimento e, com isso, mais amor. E eu vou encerrar com um poema de novo, que eu gosto, da Conceição Evaristo, que é uma mulher negra, né, escritora, que demorou muito para ser publicada, muito, né, e aí a gente entende, e o pessoal que estuda mais feminismo aí entra num lugar de o quanto falar de mulher é diferente de falar de mulher negra, né, então, e aí a necessidade de um feminismo negro, né, de que gente, tem muito ainda o que avançar nesses pensamentos, né? Então, a Conceição traz: eu, mulher em rios vermelhos, inauguro a vida, em baixa voz, violento os tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo, antes, agora, o que há de vir. Era isso, pessoal. Essas aqui são algumas referências que eu trouxe, principalmente das pioneiras lá, né? A Camila Rosa é uma moça de Porto Alegre, que ela fez o projeto de mestrado dela sobre as pioneiras da psicanálise, história e feminilidade. Os Deus, Rudinesco estudou as primeiras mulheres em 2009. O Silva, esse que eu falei da também traz a história das primeiras mulheres psicanalistas no início do século XX. Então, são trabalhos recentes ainda, ó, da Rudinesco de 2009, né? Então, tem muita coisa que está sendo resgatada só agora,
sabe? E é muito interessante, né, ver, porque eu queria trazer, óbvio que a gente não pode fugir da Freud, a gente está, né? Mas eu queria também poder trazer mulheres para a gente ouvir o que que essas mulheres, porque elas já existiam, já estavam lá falando e de uma certa forma contribuindo, ou, né, contribuindo com certeza, mas de certa forma brigando em alguns momentos, e outros não, porque elas também eram mulheres, também viviam naquela época, também, né, com a mente possível naquele momento, e que foram muito importantes, e que foram esquecidas, né, e fazem de pensar, né, esquecidas por quê, né? Porque é isso, não servir, né? Ao ideal. É difícil para Então a é gente isso. esse objeto de estudo. Exato. Freud fala que tinha uma ligação de falar sobre a sexualidade para mais uma mulher. Essa muito forte da academia em aceitar tudo isso. E hoje em dia a gente vê também com o rechaço ao filme da Barbie. A coisa mais. Eu tive que rir que eu escutei de um homem foi tipo. Como é que isso pode acontecer? Como as mulheres podem fazer isso com os homens? E eu fiquei assim. Fale mais sobre isso. O rechaço começou. Ai, desculpa. O rechaço começou com se incomodar com as mulheres irem ver Rosa assistir o filme. Né? E filme de super-herói, tá todo mundo de Homem-Aranha, de Capitão América. Mas eu acho que é interessante a gente pensar assim, acho que uma coisa que resume muito os três pontos. O ponto que trouxe inicialmente das duas teorias do Freud, como o ponto do fim da Barbie, como o ponto da maternidade, da exaustão, assim, é essa colocação da mulher como ser faltante, como a gente sempre está tentando correr atrás do nosso lugar na sociedade, né? E isso é extremamente exaustivo. Só que eu vejo também muito que o que a gente vê é as mulheres discutindo muito sobre isso, as mulheres criticando muito seus lugares, tanto como a gente pode ver hoje em dia. Aqui, nós somos maioria das mulheres, a gente está discutindo isso. Mas o que a gente não levanta, eu acho, muitas vezes, é não querendo trazer eles para o centro, mas qual é o papel dos homens nisso, entende? Porque os homens, muitas vezes, não estão discutindo a masculinidade, não estão discutindo o papel da masculinidade hoje em dia, não estão discutindo o papel da paternidade hoje em dia, o papel da paternidade dentro da clínica. Principalmente quando a gente vê que muitos conflitos também são de origem paterna. E como a gente vê que os homens eles estão dentro da sociedade patriarcal, num lugar de mais poder, muitas vezes, para evitar essa exaustão, talvez poderia ser uma coisa mais colaborativa. Nós só termina não vendo isso na realidade, né? Os homens eles não abrem mão disso porque é muito conveniente. É muito conveniente que uma mulher seja mãe, que trabalhe, corra atrás disso, porque ela foi postulada para a sociedade que ela tem, e sempre essa parte faltante. É muito conveniente, entende? Então, para que sair desse lugar de conveniência, de conforto, e abrir essas discussões muitas vezes delicadas entre os homens, entende? Porque hoje em dia é um lugar de conflito da masculinidade, né? E não acontece muitas vezes, né? Eu talvez seja um pouco esperançosa, tá? Porque acho que está chegando também, né? Acho que tem uma ideia aí do quanto o machismo também faz mal para o homem, né? O quanto tem aí uma questão de uma dificuldade maior de lidar com as suas emoções, uma dificuldade maior de procurar ajuda, né? Inclusive médico, né? Então, acho que está indo. Aí vai ter, se eu não me engano, acho que agora não sei no final de agosto. Não, eu não sei, mas eu posso mandar depois. Vai ter aqui na psicanalítica, o Ricardo Silva vai falar sobre paternidade. Final de agosto? Então, vamos ver por onde que as coisas vão indo, né? É aberto ao público, né? Quem quiser vir é só chegar ali em cima. Acho que toda última quinta do mês tem, né? E que eu ia falar da falta, que acho que a Ana Sui fala que como a mulher está tão acostumada a lidar com essa ideia de falta, ela faz com que ela entre no complexo de Édipo, ela faz com que ela já se coloque no mundo sem muito o que perder, que eu já não tenho, né? Então isso faz com que ela vá fazendo buscas mais criativas de como lidar com as suas coisas, né? Então, tentando ver algum lado bom, né? Quando
não se tem tantos, né? Talvez tenha uma capacidade maior aí de lidar com as adversidades, porque já vem nessa ideia de que, bom, eu já tenho que me virar para ter isso aí que eu quero, né? A gente tem aí representantes, né, de dinheiro, diploma, né, esses representantes do falo, né, hoje em dia, e que antes eram só de acessos do masculino, hoje, né, tem acesso do feminino. E aí ela traz que é uma tendência de ver no consultório, que alguns meninos ficam mais medrosos, porque eles têm medo de perder, né? E que as meninas, em geral, ficam mais criativas, porque elas já não têm, então elas já aprendem a lidar com isso. Né? Interessante. Mas é bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Ou contribuição, o que vocês veem? Essas queixas são as que aparecem nos consultórios de vocês. Na clínica, enquanto acadêmica, eu tinha que fornecer um diagnóstico de depressão. Toda a dinâmica dela era uma questão muito mais social e cultural do que propriamente uma depressão. Ela era mãe, dona de casa, e ela chorava muito, mas não se classificava como uma depressão. Mas quando eu comecei a investigar o sofrimento dela, era muito mulher, sabe? Era muito único dela. E aí eu bati pé com a professora e digo, eu não vou diagnosticar essa mulher, porque não tá fechando. Ela, mas tu tem que entregar o relatório. E eu olhei, então eu vou sair da faculdade. Foi uma briga, tanto que isso levou para o meu TCC, que foi sobre donas de casa, e que eu encontrei a mesma coisa. O fenômeno foi o mesmo com outra mulher. Então foi tipo assim, foi bem emocionante. E foi uma experiência que, assim, com essa primeira pessoa, que me fez pensar um pouco mais sobre o meu papel como mulher, sobre as mulheres ao meu redor, sobre como a própria psicologia trata as mulheres no geral. Então foi uma construção porque eu me deparei. E às vezes eu vejo com relação às redes sociais o quanto a gente pode ser proveitoso para encontrar outras mulheres que ainda não se depararam com isso. Talvez ainda não pararam para pensar ou não querem porque dói pensar. Então, só era isso. Freud colocou num dos textos, acho que é do Sexualidade Feminina, que talvez algumas dessas coisas não aparecessem no consultório com ele, né? E aí ele fala sobre um limite aí, né? Quando as outras psicanalistas traziam as suas experiências e traziam isso como algo de a gente precisa pensar isso que acontece. E ele diz assim que talvez, né, por uma questão de transferência, acabem não, isso não aparece, né? Então vocês vão ter mais acesso realmente. Então quando eles perguntem para as mulheres, né, que talvez está, se encarreguem aí um pouco de lidar com isso, porque eu só consigo ir até aqui com a minha experiência, com o que eu consegui, é aqui que eu cheguei, né? Então vocês vão ter que seguir tocando esse barco e se encarregar de lidar. O que tá, a gente pensa, né, que a gente consegue fazer transferências, né, mas independente, né, do gênero do analista, mas que faz pensar, né, será que realmente chega, né, será que a gente realmente consegue ouvir? Será que eu, enquanto mulher branca de uma classe econômica, vou conseguir entender exatamente qual é a vivência de uma mulher negra de uma classe, né, não sei, posso até pensar que sim, que a gente não precisa, né, viver, mas tem certas vivências que são da pele, né, que tu precisa viver aquilo ali, tu pode te aproximar, mas tu não vai saber, né. Vou falar alguma coisa, mas eu me esqueci. Desculpa te cortar, mas eu, por exemplo, não consigo nem imaginar fazendo terapia com homens. Porque eu acho que ele não. Por mais que ele procure entender, seja uma pessoa que busca entender seu próprio papel na sociedade, eu não consigo imaginar, porque eu acho que não.
sabe, não tem aquilo de a pessoa já vivenciou isso, ela sabe exatamente o que eu tô falando. Então, para mim, tipo, mulher, para mim sempre é mulher, se eu procurar psicóloga, sempre mulher, se não possível. né? A questão da identificação, Exato. né? E aí, a gente volta, talvez, para essa questão materna de novo, né? A gente volta. Eu acho muito interessante essa parte, quando a gente pensa que relações de meninas com suas mães são mais difíceis do que os meninos, né? Eu vi um curso da Juliana Lang, e ela dizia que ela foi pesquisar, e ela pesquisou no Google relação mãe e filha. E o Google deu desavença, só nesse nível. E aí ela, relação mãe e filho, vínculo mais forte que existe, né? Bom, são a nossa identificação, né? E aí também a gente volta aí para uma questão feminista também, né? O nosso feminismo chega até as nossas mães, né? E tá, e tem um monte de outras coisas que eu acho que já está vendo. Então tá, queria te agradecer, Rose, muito bom. Até comentei na nossa reunião hoje que eu estava lendo os slides, e claro que não é o meu lugar de fala, né? Mas dentro da minha formação, assim, a gente tem pouco acesso às autoras, né? E quando tem esse pequeno acesso, assim, muitas vezes elas conflitam, né? Que era a questão da Ana Freud e da Uhum. Klein, né? Que sempre teve uma rivalidade muito grande, sendo que cada um poderia e tem a sua importância, né? E sem falar das mais autoras, né? Que eu até não conhecia, então muito legal, muito bom de escutar. Muito obrigado. E agradeço a presença de vocês também. Eu que agradeço, pessoal, de obrigado. E, né, fica a dica aí da Barbie, se quiser, virei, vou assistir, o que eu falar.